Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de live literária da maratona do mês de fevereiro. Ai, que delícia, que delícia! Para quem está acompanhando, ontem, dia 7, foi o nosso primeiro dia de live. Já recebemos muitos autores, muitas autoras, muito bate-papo, muito sorteio e vai continuar até o dia 16 de fevereiro, tá bom? Muito bem, nossa autora já entrou. Ah, mas eu gosto assim, gente. Vamos convidar, que eu tô doida pra bater papo com ela. Ai, que delícia ter Jane Berger no meu projeto esse mês! Boa Seja muito noite. bem-vinda, querida! Beijo, boa noite. Que coisa maravilhosa poder te rever, poder te reler, poder conversar com você. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique, o convite. Um beijo para as meninas que estão aqui nos assistindo. É sempre uma delícia conversar com você. Para quem está entrando aí, a Diane já esteve aqui no projeto, se eu não me engano, foi ano passado. Batemos um papo delicioso sobre um barão. Olha aqui, gente. Eu não tô com o livro dele aqui, porque a minha irmã carregou, Acho que eu tenho mas. aqui. Ai, que. Gente, olha essa capa. Deixa eu ver. Olha essa capa. Um Barão Apaixonado, que é uma história que se passa lá na época do Império. E o barão é negro, tem aquele, a sociedade que olha de cara feia, nanana. Gente, um livro maravilhoso. No meio disso tudo, um romance, muitos tabus quebrados. Foi uma delícia ler esse livro. E a live está gravada aqui no Instagram, tá? Monique M18. E agora, a nossa autora volta com a primeira parte de uma noveleta, é isso? De uma série de noveletas. São quantos livros dessa noveleta? Até o momento são 8 livros. São É 8. uma série Só com para 8 botar. livros curtos, histórias curtinhas, né? Só para vocês ficarem com inveja de mim, eu tenho os 4 primeiros livros da noveleta, gente. E as capas? Não tem como falar de Diane sem falar sobre essas capas. Olha isso aqui. Olha que coisa belíssima. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o brilho dessa capa. Olha essa daqui. Trabalho belíssimo. E outras capas que vocês podem acompanhar lá no site da Amazon, tem vários e-books da nossa autora e todas as capas são belíssimas. A gente vai falar sobre isso. Agora, a mesma capa do Barão Apaixonado é a mesma capista? Aham, é a mesma capista. Qual é o nome dessa fada? É Lice Design. Lice Design. Gente, já Isso. corre lá no Instagram para poder seguir essa capista, fada, mãos de fada, porque as capas que ela produz realmente são maravilhosas. Bom, nossa autora falou que são 8 livros nessa noveleta. Os 4 primeiros já foram lançados e os outros 4, Diane, já estão lançados, em processo de lançamento. Como é que tá isso? A série é composta por 8 noveletas. As 8 noveletas estão na Amazon em formato e-book. Em formato impresso, que aí nesse formato pocket, né? Livrinho pequenininho, livrinho de bolso, tem os 4 primeiros.
E logo, logo vai sair os demais também no formato Pocket pela editora The Books. Muito bem. A editora é a The editora. Books. Qual é a editora? The Books. The Books. Todos os seus livros são pela The Books? Até o momento, sim. Todos eles. Quer dizer, em físico, né? Agora, tu tem muito livro publicado. Tu tem todos eles físicos? Infelizmente, ainda não. Só uma parte deles, né? A maioria está em e-book. Mas a gente, na medida do possível, tenta levar para o formato impresso. Agora, eu tô vendo aqui que você não tem 5, 10, 15 obras publicadas. Quantas obras você tem publicado? Eu acho que já passou das 50. Mas, assim, eu tô perdida na contagem, gente. Eu acho que passou. Se não passou, estou próxima dos 50 livros. Quer dizer, uma máquina de escrever. Qual é o espaçamento de uma publicação para outra? Depende muito, assim, agora tem girado em torno de a cada 2 meses eu publico, mas eu já cheguei a publicar um livro por mês. Tudo depende, assim, de como eu consigo casar as minhas profissões, né? Porque eu não apenas escrevo livros, né? Então a gente se vira nos 30. Gente, um livro por mês. A mulher é uma máquina de escrever. De onde surge tanta inspiração, Diane? No dia a dia, Monique, eu acho que a vida que pulsa ao nosso redor é a maior fonte de inspiração para um escritor. Então, eu sou muito observadora. Então, qualquer passeio que eu faço, qualquer diálogo que eu mantenho, vou para academia, vou para hidroginástica, vou tomar um café com uma amiga, eu observo muito como as pessoas se comportam, como as coisas acontecem no dia a dia. E aí não tem como, né? A mente do escritor vai puxando as coisas, vai imaginando cenários, vai imaginando situações e quando vê o enredo se forma. Gente, que loucura. É muita ideia, é muito romance para produzir, é muita cena, muito personagem. Como é que é o teu processo de escrita, Diane? Porque, assim, produzir várias histórias requer disciplina, requer rotina, requer uma pesquisa para você não pegar um personagem e imitar o outro. Como é que funciona essa tua dinâmica com a escrita? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista e muito disciplinada, organizada. São traços do meu signo. Eu sou virginiana. Então, eu sou tudo isso do signo de Virgem. Mas a escrita, principalmente, a escrita sempre esteve comigo. A minha profissão exige escrita o tempo todo, né? Mas a escrita, assim, de romance, de ficção, ela aparece na minha vida como uma terapia. E aí, eu me permito quebrar as correntes, né, de todo esse perfeccionismo, essa disciplina, eu só me permito ser. Então, eu acho que a criatividade, para ela acontecer, a gente precisa disso. Não quer dizer que eu não seja disciplinada, que eu não tenho uma rotina de escrita. Eu tenho, mas eu não faço disso uma coisa pesada da minha vida. Então, se em algum momento eu não consigo escrever, tá tudo bem, eu tenho meu caderninho que eu vou lá e anoto as ideias, né? Surgiu, eu tô lavando a louça, eu tô colocando roupa para lavar, vem a ideia, mas eu não posso sentar para escrever. Então, eu anoto no meu caderninho. Eu tenho caderninhos espalhados pelos cantos da casa, né? Tem dentro da bolsa, porque eu sou dessas, né? Me falam, mas usa bloco de notas do telefone. Não, gente, eu gosto de papel, né? Embora eu escreva no Word, né? Sento e escrevo na frente de um computador, eu, na hora esse momento, eu preciso do papel. E aí a coisa vai acontecendo. Eu não tenho um roteiro certo, né? Faço algumas anotações para não esquecer o nome dos personagens, para não me perder. Quando eu entro em bloqueio, Monique, eu acabo
parando, deixando a história lá guardadinha, deixo ela descansar para voltar a me conectar com os personagens. Mas como eu tenho essa necessidade, até por ser uma terapia de escrever, eu vou, abro um outro arquivo no Word e começo outra história. E aí acontece de eu ter, né, às vezes, mais de um livro pronto. Gente, que loucura! Agora, eu tô vendo aí atrás de você, eu acredito que sejam seus livros de capa física, ou eu tô enganada? Esses aqui. Esses aí embaixo, com essa aí é livro, isso? Esse aqui É. é uma das noveletas. Ah, tá, porque eu falei, ué, tá igual aqui, eu deve ser da noveleta, né? Mas É, agora eu identifiquei. Que maravilha. Você tem outros livros seus aí que possa mostrar pra gente a capa? Ou não? tem um Amor para Penélope, que foi o meu primeiro romance de época. Desabou tudo aqui. Ai, desculpa, Diane, a culpa foi minha. Não tem Pedi pra você problema. tirar daí. Quando a gente tira do lugar errado, desaba tudo, né? Pô, gente, tem uma coisa na capa da nossa autora, nas capas, que me chamou muita atenção. Eu não sei, eu não sou escritora de romances de época, mas eu não sei se isso uma regra ou se isso é um estilo seu. Todas as capas dos teus romances, a gente tem metade do rosto. Isso é um estilo seu? Isso é uma regra de capa de época? Por que esse rosto? Olha, gente, todos eles. E os demais também. Acabou se transformando num estilo meu, né? Mas veio emprestado da capista, né? Há uma dificuldade muito grande de se conseguir imagens para romance de época, né? Imagens de época. Então, é um recurso que a gente utiliza de, às vezes, omitir o rosto para conseguir não se tornar tão repetido, né? Então, o rosto marca muito uma capa. Então, a maioria das vezes é proposital esconder esse rosto. E fica bonito, né? Eu, particularmente, gosto muito, porque a pessoa que vai ler, a leitora, vai poder imaginar a sua personagem, né? Pode fazer essa construção sem estar ali carimbado com o rosto da modelo. É verdade. Agora, essa cor que você escolheu para a tua noveleta é belíssima. Eu super adorei. E me diz uma coisa, o primeiro volume dele, eu estou no livro 4. O livro 1, gente, se chama O Duque e a Bastarda, O Conde e a Dama do Camafeu, O Marquês, o Visconde. Fala pra gente, Diane, do que se trata essa noveleta? Esses personagens que estão tão ativos em série de época, em livros de época, em livros também de autores nacionais. Quem são esses personagens? E fala um pouquinho pra gente dessa noveleta. O Duque e a Bastarda? É, Então, eu tinha duas ideias, né? Guardadinhas num caderninho. E eu não sabia o que fazer com essas ideias, né? Tentei escrever e desenvolver no formato de romance, não fluiu, porque a ideia era muito enxuta, sabe, Monique? E aí, no final de 2020, se eu não me engano, acho que foi em 2020, eu não tô, a memória tá falhando. Mas enfim, eu decidi, eu vou escrever essa história como ela está surgindo na minha cabeça. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer. E aí surgiu o Duque e a Bastarda. Eu não tinha um título pro livro, né? Eu comecei a escrever, deixei fluir, aconteceu, ficou esse formato mais conciso, né? Que as noveletas são, digamos, uns contos um pouquinho mais
trabalhados, mas ainda assim conciso, né? Que abrangem apenas um espaço temporal da vida dos personagens. E aí a noveleta ficou pronta, eu percebi que eu podia encaixar a história do Anderson e da Justine, né? E o Anderson aparece no livro, né? No Duque e a Bastarda, como conde. E eu pensei, aquela outra ideia vai casar muito bem com o Anderson. E aí, aquilo que era para ser talvez um conto, acabou virando uma série, né? Um livro, uma história, acabava puxando, dando gancho para o próximo casal, e quando eu vi, eu tinha 4 livros, sabe? Todos eles, então, traziam personagens da nobreza, o duque, o conde, o marquês, o visconde. E aí chegou um momento que quando eu escrevi o quarto, que é o Visconde e a Preceptora, eu tive um insight no momento e a história sobre os irmãos bastardos do Visconde. E aí eu percebi que estava na hora de eu inverter os títulos, para trazer então um protagonismo ainda maior para as personagens femininas. É quando então a série ela tem então uma guinada e os títulos passam a ser a duquesa e o soldado, a lady, o burguês, a debutante e o libertino. E agora, muito recentemente, eu lancei a herdeira e o domador de cavalos. Misericórdia, tanto nome, tanta história. Agora, eu acredito, Diane, que você deva fazer algum tipo de pesquisa, porque escrever um livro de época trazendo viscondes, barão, enfim, até, eu acredito que até o linguajar, o vocabulário seja diferenciado. Como é que isso funciona com você? Ou não? Você lê algum livro que te inspire a fazer, a usar ou pegar uma referência? Filme, escritoras clássicas? Como é que é isso com você? Então, eu sempre consumi muita história, história mesmo, seja em sites, revistas, material didático. Eu gosto de história, é um dos meus passatempos. Então, todo documentário, tudo que envolve como as coisas aconteciam, como era o pensamento das pessoas, sempre me chamou muita atenção. Eu gosto muito de museu também. Então, ao longo da minha vida, isso acabou me trazendo uma bagagem, né? Aliado também a muita leitura de clássicos, né? Como José de Alencar, Machado de Assis, enfim, né? Todos esses autores que são clássicos. Isso são fontes muito interessantes para quem escreve época, porque os clássicos, geralmente as pessoas confundem com a gente que escreve romance de época, mas na verdade eles escreviam histórias contemporâneas à sua época. Então a gente tem aí um prato muito cheio, uma fonte de pesquisa maravilhosa. E aí eu fui juntando. Eu gosto muito, às vezes me dá um insight e eu começo a pesquisar ou procurar. E aí eu vou ler, eu leio muito artigo, sabe, artigo produzido pelas universidades, pelas faculdades de história. E eu vou ler e eu fico encantada, porque às vezes tem uma informação de como era se organizavam os hospitais, como era o gerenciamento da saúde, enfim. E aí eu estou lendo esses artigos e eu fico imaginando, sabe, Monique, como que as pessoas viviam, né? E aí é onde que o autor de época tem espaço para criar, para levar o seu mundo, né? Tudo que acontece no mundo das ideias, ele leva para o papel. Que coisa maravilhosa, né? A gente perceber que tudo inspira um escritor. E todo escritor tem uma dinâmica. História de época, gente, não é fácil escrever não, tá? O pessoal, mas escrever de época só tem hot, não é assim que funciona, não. A Diane é uma escritora que traz história dentro da história. Acabou de dizer aí que o fato dela consumir
literatura clássica também ajuda muito. Isso, o Barão, que foi o livro que a gente trouxe aqui da última vez, O Barão Apaixonado, ela coloca o cenário de Dom Pedro. Então, assim, ela vem mesclando um monte de o enredo dela com fatos históricos. E isso é muito bacana. Isso é que diferencia, né? Uma boa leitura. Agora, Diane, você escrevendo compulsivamente, você lembra quando que você começou a escrever desse gênero ou não? Sim, lembro. Eu comecei a escrever em 2016. Eu escrevia contemporâneo. Foi um desafio que eu recebi da psicóloga, né? Eu comecei a fazer terapia. Abrindo um parênteses, né? Eu tenho fibromialgia. A fibromialgia me afastou da minha carreira no qual eu me formei, né? Momentaneamente. E aí, sem saber lidar direito com essas dificuldades que a doença trouxe, eu começo essa caminhada de autoconhecimento e aí eu também me descubro enquanto escritora. E eu começo a escrever Um Amor para Penélope muito ainda envolta nesse sentimento de fazer o que eu tinha vontade, de colocar para fora o que eu tinha vontade. Como eu sempre consumi também muito romance clássico, muito romance de época, né, históricos, eu pensei, por que não fazer isso, né? Então, no mesmo ano de 2016, eu começo a escrever Um Amor para Penélope, que é um romance ambientado no Brasil, na primeira década do século XX, e foi muito influenciado por uma viagem que eu fiz com o meu marido para o Rio de Janeiro, para visitar pontos históricos mesmo, né? Uma imersão na história do Brasil. E eu volto de lá, assim, deslumbrada, e eu coloco nesse livro todo esse sentimento, né? Toda essa atmosfera que eu senti a partir dessa viagem. Mas eu começo a publicar os capítulos, a postar no Wattpad, e foi lá que o livro começou a chamar muita atenção, e eu recebi muitos feedbacks positivos e muitos pedidos para levar o livro para a Amazon. E aí eu levo para a Amazon Um Amor para Penélope, e O Amor para Penélope acaba indo muito bem, assim, sendo muito bem recebido pelo público. E isso traz também um reconhecimento assim da Diane enquanto escritora de romance de época. E dali eu nunca mais parei, né? Hoje as pessoas acabam me identificando como uma autora de época, embora eu escreva também contemporâneo. Pois é, gente, eu vou falar aqui para vocês só alguns títulos da nossa autora. Ela tem Meu Natal com o Duque, belíssima capa. Ela tem gente, que a capa é um homem gostoso, maravilhoso. Só o tríceps dele já detona. O Amor em uma Carícia. E aí vem os livros da noveleta. Uma Duquesa para me fazer amar. Gente, que capa. Essa Princesa da Rosa, a Dinastia Brienne, livro 2. Que capa, Diane, que mulher que está nessa capa. Que rosa lindíssima. Ela tem Um Cavalheiro para Lorena, Vingança e Sedução, A Duquesa e o Soldado. E aí vem essas capas lindíssimas. Um amor inesperado, um amor impossível. Ai, um amor em um sorriso. Gente, é tão grande. Não só de capa, mas de história, de volume, o que a nossa autora tem de material. Já corre lá no site da Amazon para vocês darem uma olhada nas capas da Diane. Que coisa maravilhosa. Agora, aqui, Diane, antes de eu fazer essa pergunta, você vai vir na Bienal esse ano? Acho que não vou conseguir, porque eu tenho uma viagem programada na mesma época. Mas, de repente, encaixando, dando uma espremidinha, eu consiga.
Se você vier, se você tiver aí a chance, a oportunidade de comparecer, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Com certeza. Ai, que delícia! Eu tô aqui com o Duque a Bastarda. Eu vou ler um pouquinho da sinopse dele para inteirar o pessoal mais desse primeiro volume. E aí a gente entra nos personagens. Se eu falar os nomes errados, você me corrige, tá? Por favor. Thomas, Duque de Melrose, está de luto em razão da morte da esposa. E por esse motivo, refugiou-se em sua propriedade, em Hampshire. Não sei se é assim que se fala, para esconder a vergonha de um casamento fracassado. Determinado a viver em solidão, surpreende-se com a visita inesperada daquela que sempre foi seu verdadeiro amor. Greta é filha bastarda de uma condessa, que bem sabe qual é o seu verdadeiro lugar na pirâmide social. Em razão disso, tenta sufocar o amor que sente pelo duque, conformando-se com a promessa de casamento de um capitão do exército inglês que está servindo nas colônias americanas. Mas a notícia de que seu grande e verdadeiro amor passa por dificuldades a faz embarcar numa viagem. O encontro premeditado pelo destino para que dois corações possam bater em sintonia. Uma noite de paixão e a certeza de que o amor é a escolha perfeita para que a felicidade seja alcançada. Quem é o Thomas, Diane? Fala pra gente sobre esse Duque. O Thomas é um personagem que cometeu um grande erro de se casar com a eleita pela mãe, né? A que tinha pedigree, digamos assim, né? E aí ele acaba ficando viúvo, mas ele nunca esqueceu realmente o seu primeiro e verdadeiro amor, que é a Greta. Mas eles, apesar de serem amigos, assim, e terem um relacionamento muito próximo, eles sempre sufocaram esse sentimento. E aí, quando a Greta descobre que ele estava passando por dificuldades, tinha ido lá se enfurnar literalmente lá na propriedade de campo, ela vai, procura ele, que precisa ir vê-lo para prestar o seu apoio. E é o cenário perfeito para que aconteça, então, essa noite de amor. Porque cada noveleta da série Encantos de Amor, ela sempre parte dessa noite de paixão, né? Com as consequências advindas dela. Que a gente tem que segurar a língua para não dar spoiler, não é, Monique? Sem spoiler! Mas aí acontece, né? Eles se envolvem, ela por ter sido educada pela mãe, né, para se preservar de certa forma, foge dele e aí ele busca, assim, ele começa a buscá-la, vai atrás dela para realmente ficar com ela, enfrentar a sociedade sem se importar que ela realmente seja filha bastarda de uma condessa. Então, o outro ponto que a Encantos de Amor traz é muito forte em Encantos de Amor, as diferenças sociais, né? Os empecilhos que as diferenças sociais trazem para a vida dos personagens. E naquela época era só assim, né? Essa diferença social é que impedia, às vezes, um grande amor de acontecer. Exatamente. A gente vê isso em todos os livros e filmes e séries. Agora, você como autora publicada, com vários livros aí na bagagem, na sua concepção, Diane, qual é a dificuldade que um autor nacional tem hoje em dia? A maior dificuldade? A maior dificuldade eu acredito que é ainda convencer o leitor, né, que nós brasileiros e brasileiras temos muito a mostrar, a trazer para o público, né? Existe um certo preconceito em relação às obras nacionais e eu acredito que o mercado também precisa se abrir mais
pro que a gente tem aí de melhor, né? Porque tem muitos talentos esperando o seu momento, procurando espaço. E acaba que a gente se transforma naquela pessoa que faz tudo, né? Que escreve, que vai atrás de aprender a revisar às vezes, a batalhar pelo seu espaço. Então temos que aprender a divulgar nosso trabalho. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, que exige aí sim muita disciplina, foco, né? Para persistir nessa luta que é ser autor no Brasil. Publicar livro no Brasil é um caminho árduo, né? A gente tem que parar com essa ilusão de que escreveu e publicou. Mentira! É um trabalho árduo, porque publicar é só uma gotinha do oceano. A gente precisa da visibilidade, a gente precisa de leitores, a gente precisa de estratégia. Cara, publicar livro é punk. Mas não deixa de ser prazeroso quando a gente pega o nosso livro físico nas mãos e sente o cheiro, a textura. Acho que aí compensa todo o perrengue que a gente passa. Agora, Diane, você está lendo alguma coisa atualmente ou não? No momento não estou lendo. Não? Férias de filho é aquela coisa, né? As mães, elas entram em férias quando os filhos voltam para a escola. Basicamente isso. Agora, você tem alguma indicação, sem ser os seus, porque os seus são maravilhosos, de leitura de época para os nossos leitores? Algum livro específico que você goste, que você guarda ali no coração, que você pode compartilhar com seus leitores e seguidores? Ai, meu Deus, eu tenho que citar o Érico Veríssimo, né? Que escreveu, que tem aí uma obra histórica bem legal, que é O Tempo e o Vento. É o meu autor, assim, do coração. Mas a gente também tem várias autoras que escrevem pra caramba a época. Né? Tem a Letícia Gomes, tem a Jéssica. Deixa eu ver, eu não posso começar a citar muitos nomes aqui, porque se eu esqueço alguém, vão ficar magoada comigo, né? Mas deem um desconto para a autora, né? O adiantado da hora. É verdade. Isso dá xingamento e tudo, vocês não têm ideia. Qual é o conselho que você dá para autores que querem escrever livros de época? Primeira coisa é gostar de história, né, gente? É o nosso material de trabalho. A gente tem que dominar aí a época que a gente quer que o enredo aconteça, né? Então, se você está começando, começa a consumir documentário. Ah, não gosto, não tenho muito tempo. Mas tem muito documentário bem legal em vários canais. O YouTube também disponibiliza, já é uma forma de começar. Tem livros também, né, que tratam de temas. Então, quer escrever no Brasil Império, dá para ler aí alguns livros que vão contar como é que era. E também a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né, Monique? Porque a gente tem que aprender até como as pessoas se vestiam, qual era a moda da época, né? Tem essas particularidades. Então, eu costumo falar que escrever contemporâneo para mim acaba sendo um refresco entre um livro de época e outro, né? Porque quando eu sento para escrever um contemporâneo, nossa, flui muito, né? Porque você está descrevendo o que acontece no teu dia a dia. Agora, a época não. Às vezes eu dou uma travadinha na frente do meu computador e eu penso, espera aí, e agora? Como é que era servida essa comida? Eles comiam isso, será? Exato. Existe sorvete lá naquela época? Qual era a sobremesa que eles mais gostavam? E são detalhes importantes, porque é isso que vai trazer verossimilhança para o teu enredo. Então tem que se virar nos 30, tem que estar sempre, às vezes, se preparando para o imprevisto, porque a gente acaba travando, muitas vezes, em razão desses detalhes, né? Muitas vezes eu paro de escrever e fico ali uns 20 minutos para descobrir qual era a comida que eles podiam estar comendo naquele jantar, ou
se a valsa, aquela música clássica determinada já tinha sido composta, sabe? Sensacional. É exatamente isso. Você falou aí da Letícia Gomes, ela tá aqui, ó. Ela comentou, Letícia Gomes... Não, essa não, foi a Roberta. Letícia Gomes, perfeita. Aí a Letícia já se manifestou aqui. Letícia, querida, um beijo. Ela falou, a gente tem que saber a roupa para saber como vai despir o personagem. Vocês sabem de uma coisa? Eu peguei uma leitura analítica agora, que não vou citar nomes, nada, mas a diferença de uma escritora que pesquisa os costumes da época para inserir o leitor naquela realidade daquela época. E uma pessoa que escreve livro aleatoriamente, sem nenhum tipo de base. Ela me deu um livro onde era para fazer uma leitura analítica de uma história de época, e ela começou muito bem com algumas coisas da época, chegou em determinado momento, ela inseriu delivery de comida, ela inseriu smartphone, ela inseriu... Então, assim, a gente está falando de uma época que nada disso existia. A gente está falando de uma época que você não pode botar um telefone, né? Então, assim, é uma pessoa que provavelmente não está com a cabeça dela no hoje. Então, escreva a sua história no hoje. Não leve os costumes, porque não tem nada a ver. E aí, gente, a importância de você produzir uma obra através da pesquisa. Não adianta, vou escrever minha história lá em 3100. Pega todos o material que você tem de cientistas que falam sobre o futuro, a inteligência artificial está aí, está cada vez mais real, e para o futuro isso é o que vai ter no nosso dia a dia. Como é que vai, sabe? Faz uma pesquisa, não sai metendo tudo de qualquer jeito, porque vai dar errado. Tua história não vai vingar. E eu acho que é essa a diferença. A pesquisa numa história de época, uma pesquisa numa história contemporânea. É essa a diferença. Agora, Diane, quem quiser comprar teus livros, tem e-book, tem livro físico, como é que tá isso? Os e-books estão todos na Amazon, né? Também disponível no Kindle Unlimited. E os livros físicos estão disponíveis no site da The Books, né? Inclusive, a The Books tem aqui um perfil no Instagram. Dá para chamar lá as meninas lá pelo direct do Instagram para que elas prestem as informações. Tem o Barão Apaixonado, tem as 4 noveletas, logo vão sair mais 4 noveletas, já está confirmado. Está previsto para quando? Esse ano ainda? Este ano ainda, só não tem o mês ainda. Que maravilha! Lembrando que não são todos os livros que a autora tem físico, tá? Alguns são só e-books. Então é bom botar lá a editora. Já segue aí no Instagram, gente. Deixa eu ver aqui. É e-book. The Books. The Books Editora. Que aí lá vocês vão conseguir os físicos, né? Que a Diana tem. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Diana, para quem quiser acompanhar teu trabalho, começar a te seguir? Diane Berger, bem facinho. Muito fácil. Vou marcar a nossa autora aqui na live, então não se preocupe. Vamos abrir um sorteio? Vamos! Gente, vai rolar sorteio do livro da nossa autora. Olha que espetáculo. Você vai sortear o volume 1, é isso? Isso! Como é que vai funcionar? Monique, quero o livro da Diane Berger. Manda lá no meu direct, Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um livro físico da nossa autora.
Ó, volume um, que Esse é o 2. lindeza. Esse é o 2. Esse aqui Ah, um, esse é ó. um combo, não dá, Não vamos gente. fazer Não propaganda va... enganosa. Aqui, ó, volume um. O Duque e a Bastarda. Muito bem. Quando a live acabar, eu vou lá no direct e vejo quem foi e te passo direitinho. Tá bom? Muito bem, Diane. Que delícia que é bater papo com você, sabia? Ah, uma delícia. Eu Eu amo também. adoro. Eu adoro conversar com você sobre as suas histórias de época, ver que você continua produzindo a todo vapor. Isso é muito importante, que você usa a escrita como meio terapêutico para colocar para fora todas essas histórias. Que maravilha! Eu quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, dizer que eu sou sua leitora. É difícil eu ler história de época e amar, mas você é minha escritora de época Oh, favorita. Eu leio tudo, quero todos os livros e volte sempre que você quiser. Muitíssimo obrigada, tá, querida? quem Sucesso sempre. agradece sou eu, Monique. Muito obrigada pela oportunidade de bater esse papo gostoso. É sempre enriquecedor conversar com você, com as seguidoras aqui no Instagram. E fico emocionada em saber que tenho um lugar bem especial no teu coração, eu e os meus personagens. Muito obrigada pelo carinho, tá? É maravilhoso. E lembre sempre de mim, estou sempre às ordens. Ai, que delícia, gente! Diane Berger, nossa escritora de época. Amazon e The Books Editora, tá, gente? Físico e digital. Vou marcar a nossa autora aqui. Lembrando que até dia 16 tem live e vocês vão poder assistir as lives pelo Instagram, Amazon Music, Spotify, canal do YouTube. Do livro Não Me Livro. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que participou. Tá rolando sorteio do livro físico da nossa autora. Manda lá no direct. Eu quero o livro da escritora Diane Berger, que eu já entro em contato. Diane, um beijo, amor. Muito obrigada. Beijo para você também. Muito obrigada.